Olá, então eu vim aqui comentar o livro As Coisas, do Tobias Carvalho. Esse livro é um livro de contos, publicado aí pela editora Record, e ele foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2018. Então, o Tobias Carvalho, tem uma foto dele aqui. Ele nasceu em 1995, cursa Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já participou de oficinas literárias, sendo As Coisas vencedor do Prêmio Sesc 2018. Então, qual é o diferencial desse livro? Esse livro ele traz um conjunto de contos relacionados com vivências de um jovem homossexual, na verdade de jovens homossexuais, né? Porque na verdade tem mais de um narrador, mas alguns personagens eles se repetem em algumas histórias. Talvez por isso eu tenha cometido esse lapsozinho aí. Mas enfim, são vivências homossexuais da atualidade. A gente tem aqui especialmente relações marcadas pela coisa da tecnologia, pela coisa dos aplicativos, pela coisa das saunas, então pelos encontros casuais em carros. Então a gente tem uma realidade que é muito contemporânea nesse sentido. E aí é interessante que o jovem tenha acesso a um texto que vai retratar essas vivências que são tão contemporâneas e tão atuais, né, que são possíveis com que ele se identifique. E aí nesse sentido esse livro é muito interessante. Embora isso de alguma forma também faça com que o texto ele se aproxime de algo que é um pouco mais juvenil do que propriamente mais uma literatura mais madura. O que não é uma crítica propriamente que eu estou fazendo, mas de fato é um tipo de literatura e um tipo de texto que você se reconheceria mais sendo um pouco mais jovem. E aí não no sentido de que as pessoas precisam ter tido essas vivências, mas para que elas se antenem com um tipo de encontro e de conexão que ela realmente é um pouco mais para a juventude atual, assim, nesse sentido de marcar encontros por aplicativos e de jovens que acabam de se conhecer e já estabelecem uma intimidade maior. E aí a gente tem aqui a coisa também do jovem contemporâneo que sai de casa para morar sozinho, mesmo vivendo perto da família. Então são várias as temáticas aqui que vão perpassar as vivências desses jovens, né? Do apaixonamento de um jovem por um amigo heterossexual, chegando até o início de uma experiência com esse amigo, experiência sexual com esse amigo. E aí de fato é o primeiro conto desse livro, que se chama Como Bons Amigos, que para mim foi um dos melhores. Foi um dos que me fez ter uma sensação mais viva de conexão com o texto, no sentido de acompanhar o jovem se entregando a essa vivência específica. E o outro texto que eu também gostei foi O Pai. Eu acho que é um texto doloroso, assim, porque a gente vai ver a coisa da relação do pai que não aceita o filho homossexual. O livro, na verdade, é uma grande saída do armário, assim, para o jovem. E aí eu não estou falando especificamente para o escritor, embora a gente possa ter acesso à vida do escritor. Ele fala sobre as vivências dele, inclusive em relação à homossexualidade e a saída do armário, né? Esse termo, eu tenho sérios problemas com esse termo, mas essa coisa de se assumir como gay para a família. E ele fala das experiências dele, e ele fala inclusive que a mãe dele é uma fã dos textos dele, e aí uma pessoa mais velha, né, que teoricamente não teria uma identificação maior com esses textos, na verdade ela diz ter. Mas enfim, são textos que funcionam, eu acho que são muito bons e bem escritos, embora eu particularmente não tenha tido esse envolvimento tão grande, mas aí diz da minha dificuldade de me relacionar com textos curtos. Os textos desse livro têm 4 páginas, às vezes menos, então eles são bem rápidos. Alguns são construídos completamente por diálogos, e aí são diálogos rápidos e tudo. Então eu particularmente tenho dificuldade de me conectar com textos curtos assim, que não sejam tão poéticos. E aí nesse sentido, os textos desse livro eles não são propriamente poéticos, eles são muito mais cotidianos, de retratar mesmo realidades e vivências rápidas ali do narrador, e às vezes é em primeira pessoa, às vezes em terceira. Mas enfim, eu acho que é um livro bom, especialmente para o jovem contemporâneo. Esses assuntos todos que eu já falei são retratados no livro. Tem esse conto que é um jovem que se encontra com uma pessoa mais velha que tem dinheiro, e eles vão para uma sauna e lá eles têm algumas experiências sexuais. E esse texto é interessante. Existem esses outros de apaixonamento, esses outros de ressentimento em relação ao pai, por conta do pai não aceitar a homossexualidade, desses encontros fortuitos, da insatisfação sexual desses encontros fortuitos,
dessa coisa de relacionamento, de envolvimento afetivo mais intenso, outros mais efêmeros, a coisa da relação com gerações mais velhas. Então tudo isso vai estar aqui, são poucos textos, é uma leitura que você faz muito rapidamente, dá para fazer assim de um dia para o outro. Eu particularmente quando leio livro de conto eu gosto de ir saboreando e diariamente experienciar um conto, e aí nesse sentido realmente era muito rápido, porque os textos são curtos, mas alguns tinham um envolvimento afetivo maior. Tem um texto aqui que eu gostei também, que é um que fala sobre um jovem de classe média, pelo menos média, talvez um pouco mais alta, que tinha acesso a comprar livros, mas ele ia para uma livraria e o divertimento dele, o gozo dele era poder roubar livros. E aí ele roubava, botava os livros dentro das calças e saía, até que ele foi pego uma vez. E esse texto é interessante porque mostra essa coisa da relação com os livros, que é algo que me atravessa. Contudo, assim, botando a crítica 100%, né, assim, das minhas sensações em relação ao livro. Alguns textos eu achava que eram um pouco sem fundamento, assim, do tipo, é realmente retratar uma vivência muito específica, sem que isso necessariamente tenha um propósito maior. Às vezes é realmente só retratar. E aí, nesse sentido, é que ele é bem cotidiano, assim, porque ele retrata a realidade daqueles jovens, ou daquele jovem daquele texto específico, que às vezes é um episódio curto, e às vezes é marcante para ele, às vezes não é, mas enfim. E aí, essa coisa de, às vezes, eu ficar me perguntando ali o que é que aquele texto quis dizer, ou qual era o propósito dele, ou se tinha mesmo um propósito. Não que os textos tenham que ter um propósito, não é isso, mas o meu envolvimento afetivo com textos poéticos é um pouco porque a própria leitura em si já é o fundamento da coisa. E às vezes aqui eram situações que eu não conseguia me envolver, ou que eu não conseguia me identificar, e aí às vezes passava rápido demais, e aí eu não conseguia me conectar, e algumas histórias eu de fato não lembro, mas algumas marcaram. Então nesse sentido eu acho que é um ótimo livro contemporâneo. Eu não costumo ler muito autores contemporâneos, e eu li esse livro porque foi escolha de um grupo com a temática LGBTQIA+, e aí escolheram esse livro e foi uma leitura interessante. E aí, nesse sentido, eu recomendo As Coisas, do Tobias Carvalho. E é isso, e até mais.